Jesus. Bendita Bendita sois vós sois vós entre entre as as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito fruto é o do vosso fruto do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora da nossa morte. Amém. morte. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai rogai por por nós. nós. Nessa hora eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã, a louvarmos ao Senhor por esse chamado, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque nos escolheste primeiramente para estarmos à frente no ministério de pregação, nos escolher para levar a palavra, anunciar a palavra. Obrigado, Senhor. Bendito seja por confiar tão grande missão a cada um de nós, os teus filhos, deste ministério de pregação da Diocese de Lusiânia. Louvado seja, Senhor Jesus, porque vistes muito além das nossas capacidades, mas com a tua graça, Senhor, que nós sejamos pregadores cada dia mais ricos de unção, de autoridade, de intimidade contigo. E obrigado por essa oportunidade de estarmos agregando em nosso ministério, com esse estudo, com essa bela formação que o Senhor tem proporcionado neste tempo, por esses meios. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito seja e adorado seja, Deus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. E vamos levantar as nossas mãos e clamar o Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um de nós. Cada um de nós, para que possamos absorver, para que possamos usar conforme as nossas pregações, conforme tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que seja para nós o enriquecimento do nosso ministério. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada pregador dessa diocese. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite, dando unção necessária para levar a poderosa palavra. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite. Venha o Espírito Paráclito, santificador. Fogo, a brasa, nuvem sobre nós nessa noite. Trazendo unção, Espírito. O Senhor coloca alguma emoção no seu coração, que você possa proclamar. Eu vi uma pessoa em frente de uma... E essa televisão estava transmitindo, né? A imagem de Jesus Cristo. E aí que o discernimento que o Senhor me deu, que muitos são afastados dele, que ele quer que essas pessoas ficam presencialmente na presença dele, não só assistindo, e sim presencialmente dentro da casa dele, do templo dele. Ele está com saudade, muita saudade de nós, e que ele está precisando de nós para que levante essa igreja que está tão afastada presencialmente da presença dele. Eu quero confirmar essa palavra. Estávamos rezando por toda a diocese no sábado, à noite, depois do nosso grupo de oração. E a palavra que o Senhor colocava muito forte no nosso coração durante todo o momento era esse, de uma nova diocese, de servos novos, de novos servos, né?
a imagem de várias Jesus vezes de Cristo, Jesus e levantando aí que o pela mão discernimento que o cada Senhor um me deu, de nós, os servos da e Diocese muitos de Lusiânia. é, E, de fato, são essa é a vontade afastados do dele, que ele Senhor, quer. levantar e trazer de volta todos aqueles que estão afastados, que estão frios, que esfriaram na fé e no servir. A palavra que o Senhor me deu está lá em Efésios 5, 4. Capítulo 5, versículo 4. Ele diz: nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Vamos dirigir a nossa resposta ao Senhor, pedindo para que Ele mesmo venha nos levantar, nos trazer de volta, levantar essa diocese. Vai erguendo o seu clamor agora, dizendo: levanta-nos, Senhor Jesus, de uma vez por toda a nossa diocese. Vem nos Vem, Senhor levantar. Jesus, nos colocar de volta na Tua presença, Senhor Jesus. Vem, Senhor, tirar de nós todas as conversas tolas, nos fazendo, Senhor Jesus, ter um Tirar todas as conversas aproveitamento do tolas. nosso ministério, Senhor Aquilo que Jesus. não vem Levanta a Tua que diocese, Senhor. atrapalha, Senhor, a tua Levanta, obra. Senhor, cada um. Cai toda divisão de Levanta, Senhor cai Jesus, a cada um divisão dos de pregadores espírito, dessa Senhor, que está diocese. entre nós. Vem nos levantar, Senhor. Levanta-nos. Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, nos preencher novamente. nos dá essa Vem nos graça. batizar, vem, Espírito Santo, nos iluminar. Vem, Espírito Santo, para que nos preenche desse amor novamente. Reacender o seu Espírito sobre nós, para que a gente possamos, Senhor, levantar essa cruz, que a gente consiga novamente carregar os cristãos, Senhor, pela sua palavra, pela sua espada, que sua espada é a palavra de Deus, que possamos ser afiados como uma espada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Quero, então, mais uma vez pedir para que a gente coloque agora no mute, né, os nossos microfones, para que não a gente acabe não atrapalhando aqui. E peço ao meu irmão Leandro que venha trazer o poderoso ensinamento da palavra de Deus para nós nessa hora. Tem áudio aberto ainda. Leandro, meu irmão, fique à vontade. Então, novamente, eu gostaria de dar uma boa noite para todos os meus irmãos que participam conosco, os meus irmãos pregadores e pregadoras da Diocese de Lusiânia. Estou muito feliz com a oportunidade que o Senhor me deu de estar com vocês nessa noite, de partilhar um pouquinho daquilo que é uma proposta para o nosso ministério. Então, eu quero repetir, né, a minha alegria, a minha felicidade quando eu recebi do Josilei o convite de estar com vocês, meus irmãos, que alguns estou conhecendo aqui hoje, alguns talvez já tenhamos a oportunidade de nos conhecer quando eu estive na Diocese de Lusiânia já há um tempo atrás, tive a oportunidade de estar com vocês num encontro na Catedral, não sei se algum de vocês estavam lá, né? Se por acaso aqueles que não estavam, eu quero dizer que é uma alegria conhecê-los nessa noite. Para os irmãos que ainda não me conhecem, o meu nome é Leandro Rabelo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou do interior do estado do Rio, da Diocese de Campos, faço parte do grupo de oração Mater Domini, que se reúne aqui todas as quartas-feiras na minha paróquia, na cidade onde eu resido, na cidade de Aperibé. E eu sou professor de língua portuguesa, trabalho em escolas públicas e particulares. E nesse tempo, então, foi da vontade do Senhor, foi da vontade de Deus, que eu estivesse à frente do Ministério de Pregação da RCC do Brasil,
dando continuidade ao trabalho que a minha irmã Beatriz vinha fazendo. Eu já a acompanhava, já estava com ela no Núcleo Nacional do Ministério de Pregação, já há alguns anos. Ajudei na escrita das apostilas, enfim, acompanhei todo o processo de lançamento, né, das nossas apostilas, do RCC Responde, do apoio pedagógico que foi lançado nesse ano. Então, eu já venho há um tempo acompanhando muito de perto o trabalho do Ministério de Pregação. E foi da vontade de Deus, então, que o Vinícius, nosso presidente do Conselho Nacional, assumindo esse ano a RCC do Brasil, me convidasse para assumir o Ministério de Pregação. E é muito importante eu falar do Vinícius agora, para que a gente possa entender o que é essa proposta que nós vamos iniciar hoje. O que é essa proposta que nós estamos trazendo para toda a RCC do Brasil, para que os pregadores possam se debruçar sobre essa proposta, possam mergulhar na palavra de Deus cada vez mais. Meus irmãos, nós sabemos que todo ano a Renovação Carismática Católica do Brasil, ela vivencia uma palavra. Todo ano nós temos aquela palavra que é a palavra do ano. Esse ano de 2020, o Senhor nos deu a palavra de Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes, pela renovação do vosso espírito. Essa é a palavra que Deus deu para nós nesse ano de 2020, não é verdade? E, juntamente com essa moção, juntamente com essa palavra, o Vinícius, presidente do Conselho Nacional, novo presidente, assumindo esse ano, o Vinícius trouxe todo um plano pastoral para os próximos 3 anos da Renovação Carismática no Brasil. E ele lançou esse ano no ENF um livro chamado Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver o livro, de adquirir. Nesse livro, o Vinícius traz o plano pastoral para os 3 anos de mandato dele. E esse plano pastoral, ele está baseado em 3 verbos. O verbo resgatar para 2020, o verbo guardar para 2021 e o verbo propagar para 2022. Dentro desse contexto, está a passagem da qual nós fomos inspirados para organizar esse estudo. Eu queria convidar você para pegar aí a sua palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 7. Você puder, por favor, pega aí a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Estou dando um tempinho, porque alguns irmãos talvez ainda não tinham pego a sua Bíblia, né? E alguns também estão procurando. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. E assim nos diz a palavra do Senhor. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Veja, meus amados irmãos, essa passagem, aliás, todo o capítulo 33 do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele fala sobre uma nova missão do profeta. Ele traz a missão para o profeta Ezequiel perante o povo. E essa missão, meus irmãos, do profeta perante o povo, ela é uma missão da qual o profeta vai ter que cuidar muito dela, da qual o profeta vai ter que se dedicar a ela. É uma proposta, é uma moção de Deus para a vida de Ezequiel. Ezequiel, que é o profeta, aquele que fala em nome de Deus, e também, irmãos, meus irmãos queridos da Diocese de Lusiânia, irmãos pregadores, é da vontade de Deus também para todos nós, pregadores da Diocese de Lusiânia,
mergulharmos nessa palavra. E aí, por causa disso, porque nós temos essa moção, eu não sei vocês, irmãos, mas eu acredito muito que quando Deus dá uma moção para o nosso movimento, quando Deus dá uma moção para a renovação carismática, ela é para todos nós. Eu acredito que quando Deus fala através do Conselho Nacional da Renovação, essa fala do Senhor ao Conselho, são as pessoas que nos representam, eu acredito muito que essa fala seja para todos nós. Por exemplo, do estado de Goiás, o estado que vocês são, nós temos lá uma pessoa que representa todos vocês. Quem é essa pessoa? É o Klaus, que também assumiu a coordenação da renovação esse ano, não é verdade? O Klaus é um novo coordenador do estado de Goiás, foi o Vicente até o ano passado, e o Klaus agora, então, assumiu a coordenação e ele está à frente do estado de Goiás no Conselho Nacional. Então, quando Deus fala no Conselho Nacional, né, ele fala ao estado de Goiás na pessoa do Klaus, que transmite para os coordenadores diocesanos, que transmite para vocês. E essa é uma palavra que o Senhor está falando para todos nós. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. E aí, irmãos, nós vamos entendendo o que é essa figura do sentinela. Hoje, nesse primeiro dia aqui da nossa proposta de estudo, né, vocês já têm todo aí um planejamento para vocês continuarem estudando essa proposta, que está disponível na internet, lá no site da RCC do Brasil. Nós precisamos olhar para a figura do sentinela, para a pessoa do sentinela. Quem é um sentinela na palavra de Deus? Hoje nós estamos fazendo uma introdução e nos próximos encontros vocês vão mergulhar cada vez mais nessa ideia. Irmãos, quem é o sentinela? O sentinela era um homem, um soldado, que era escolhido para quê? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passarem por um batalhão de polícia ou por um batalhão do exército e virem que normalmente tem uma torre, um lugar mais alto, e lá nessa torre fica sempre um de plantão. Quem de vocês que já teve a oportunidade de ver isso? Sempre em um batalhão, sempre num lugar assim onde tem ou o exército, ou a marinha, ou o tiro de guerra, ou a polícia, sempre tem aquele que é responsável, que tem o encargo de ficar lá como sentinela, de ficar vigiando. E normalmente ele fica num lugar mais alto. E aí, uma primeira coisa que a gente entende da figura do sentinela é: a figura do sentinela é a figura daquele homem que está num lugar mais alto. Por que o sentinela fica num lugar mais alto? Porque ele precisa ter uma visão ampliada. Ele precisa ter uma visão mais que alcance mais longe do que as pessoas que estão no chão. Essa é uma primeira coisa que nós precisamos entender da figura do sentinela. O sentinela é um homem escolhido, é um soldado escolhido e também, claro, uma mulher escolhida dentro do contexto daquilo que nós estamos vendo aqui. O sentinela é um homem e uma mulher escolhido para estar num lugar alto. Meus amados irmãos, o que significa para nós, na palavra de Deus, estar num lugar alto? Para nós, na Bíblia, as diversas vezes que aparece alguém num lugar mais alto, significa que essa pessoa está com uma maior intimidade com Deus. Veja, por exemplo, Moisés. Quando Moisés subia ao monte para se encontrar com Deus, ele descia do monte. Como é que era o rosto dele? O rosto dele era resplandecente de luz. Tantos, né? Jesus, por exemplo, subiu a montanha e lá se transfigurou. Jesus subiu a montanha para orar.
A montanha, estar no lugar mais alto, significa maior intimidade com Deus. Então, o que é uma primeira coisa que nós aprendemos aqui da figura do sentinela? O sentinela é alguém que tem intimidade com Deus. É alguém que se retira para um lugar à parte para sempre ter intimidade com Deus. E deixa eu dizer para você, meu irmão pregador e pregadora, você tem promovido na sua vida momentos de intimidade com Deus? Olha o que a visualização que a nossa irmã Roberta nos trouxe. Ela viu uma televisão e as pessoas apenas viam Jesus, mas não tinham intimidade com ele. E o Senhor estava chamando aquelas pessoas a terem intimidade com ele. Nós, pregadores, enquanto sentinelas que nós devemos ser, nós precisamos ser aqueles homens e aquelas mulheres que têm intimidade com Deus. Segunda coisa, que o sentinela é um homem escolhido para vigiar constantemente. O sentinela, ele fica nesse lugar mais alto para quê? Para que nesse lugar mais alto ele consiga vigiar, ele consiga avistar perigos vindo de longe. Desde quando ele está lá em cima, avistou um perigo lá ao longe, ele já tem que vigiar e, como disse a palavra que nós lemos, né, o versículo 7, logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo da parte de minha parte ao povo. Irmãos, o que o Senhor faz? Pela nossa intimidade, o Senhor, né, por nós estarmos no lugar mais alto, o Senhor nos revela a sua voz, o Senhor nos revela o seu querer, e porque nós estamos vigiando e orando, olha, lembra aquela passagem, vigiai e orai? Porque nós estamos vigiando e orando, nós vamos ser aqueles que vão avistar os perigos mais rapidamente, que vamos ver longe quando um perigo se aproxima. Essa é uma outra simbologia muito interessante da figura do sentinela. E aí a terceira e última que eu queria destacar para vocês. A figura do sentinela, então, vai ser aquele que desce rápido daquela torre onde ele está e ele vai avisar a cidade dos perigos que eles estão correndo. Vamos supor que ele estava lá vigiando e está vendo que está vindo um inimigo para aquela cidade. Ele vai descer bem rápido e vai avisar: fechem os portões, não deixe, porque está chegando aí um inimigo para a nossa cidade, vamos fechar os portões. Essa é a missão do sentinela. Estar num lugar mais alto, ter intimidade com Deus, vigiar constantemente, para que ao menor sinal de perigo, ele desça e avise. A palavra está dizendo isso. A palavra que nós lemos de Ezequiel 33:7 diz: Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás de minha parte. Nós estamos fazendo aqui, irmãos, hoje, uma introdução sobre a figura do sentinela. E esses são alguns elementos muito importantes que nós precisamos entender da figura do sentinela. E, como pregadores que somos, nós também nos colocarmos neste lugar de sentinela. Buscar a intimidade com Deus, vigiar constantemente e avisar dos perigos que se aproximam. Um pregador, quando prega, entre outras coisas que ele tem que fazer quando prega, é denunciar. É falar sobre os perigos que as pessoas estão correndo, por exemplo, quando elas se aproximam demais do pecado, quando elas pecam e não querem decidir-se por um afastamento do pecado. É nossa obrigação mostrar para os irmãos a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo que é a verdade. Avisar para as pessoas: olha, irmãos, não vão por esse caminho. Só existe um caminho. E o nosso caminho se chama Jesus Cristo. Por isso, se você for por qualquer outro caminho que não seja Jesus Cristo, você vai passar por perigos. Se você caminhar por outro atalho, por outro caminho que não seja Jesus, você enfrentará graves perigos. Essa também é uma missão nossa.
E a figura do sentinela na palavra de Deus, então, dentro do contexto dessa moção, é aquele que vai resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Meus amados irmãos, muitos dos nossos grupos de oração, e aqui eu vou falar especificamente da pregação, muitos dos nossos grupos de oração, eu acredito que também aconteça aí na Diocese de Lusiânia, porque acontece em muitos pelo Brasil, muitos de nós pregadores temos nos desviado daquilo que de fato é o tipo de pregação que Deus quer para o grupo de oração. Muitos de nós não temos pregado no grupo de oração como o Senhor sonhou para uma pregação de grupo de oração. Gente, pregação existem vários tipos. Existem palestras, existem conferências, existem aulas. Mas para o grupo de oração da renovação carismática católica, a pregação ela tem um objetivo. Ela tem uma característica. Ela tem que ser uma pregação querigmática. Ela tem que ser uma pregação centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ela tem que ser uma pregação que, quando o pregador acaba de pregar, as pessoas saiam dali apaixonadas por Jesus. Essa é a pregação de grupo de oração. Uma pregação breve, uma pregação que não demora toda a vida, uma pregação que pregue a palavra de Deus e não outras palavras. Sabe, irmãos, nós corremos o risco de nós nos desviarmos da pregação que é a pregação que Deus sonhou para os nossos grupos de oração. E começarmos a acrescentar um monte de coisas nas nossas pregações que não são coisas próprias para a pregação de grupo de oração. Por isso, essa passagem, essa figura do sentinela, é a figura daquele que vai resgatar, vai trazer de volta, nos casos daqueles grupos de oração que perderam essa identidade de pregação de grupo de oração, no caso daqueles pregadores que perderam a sua identidade de pregador de grupo de oração e começou a ir adquirindo identidade de pregador de tantas outras coisas, essa palavra está nos chamando a nós resgatarmos essa identidade. E o que seria, meus irmãos, enquanto sentinelas no ministério de pregação, o que seria a gente pregar para resgatar? A gente precisa meditar sobre isso. Qual é a meta, qual é o objetivo de toda pregação? Você saberia me responder? Por que eu e você pregamos nos nossos grupos de oração? Por que nós pregamos? Nós pregamos no grupo de oração porque nós queremos anunciar Jesus Cristo. Para isso que nós pregamos no grupo de oração. Nós pregamos porque nós queremos que as pessoas que estão lá no grupo de oração, que elas conheçam Jesus. Que elas saibam qual é o poder que Jesus tem na vida delas. Que elas saibam que elas são amadas por Jesus. Que elas saibam que elas precisam a cada dia mais abandonar o pecado. Que elas saibam que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Que aquele lugar da cruz não era de Jesus. Aquele lugar da cruz era meu, era seu. As pessoas precisam saber disso. Que, por isso, então, nós precisamos ter fé, declarar Jesus Senhor das nossas vidas e buscar a cada dia mais mudar de vida, se converter. E, claro, a conversão acontece pelo Espírito Santo que vai agindo em nós e nos levando cada vez mais a viver uma vida em comunidade, a viver uma vida como irmãos. Então, veja, irmãos, para isso nós pregamos no grupo de oração, para atrair as pessoas para Jesus, para resgatar as pessoas da mão do opressor,
Quantas pessoas chegam ao nosso grupo de oração e a gente percebe claramente que aquelas pessoas estão no inimigo. Tão afastadas elas estão, tão cheias, né, tão distantes de Deus, tão cheias de si mesmas, tão cheias dos seus próprios pecados. E para isso, quando nós anunciamos Jesus, é necessário que essas pessoas vão aceitando Jesus como seu Senhor, vão abrindo o coração para Jesus. Então nós pregamos, nós seremos esses sentinelas que resgatam a identidade do nosso movimento toda vez que nós, no grupo de oração, pregarmos para atrair as pessoas para Cristo, para resgatá-las das mãos do opressor. E também pregamos, claro, obviamente, para aqueles que já estão na caminhada, porque muitas pessoas talvez poderiam pensar assim, eu já estou na caminhada, eu não preciso mais no grupo de oração. Ou então a pessoa poderia pensar assim, eu vou no grupo de oração para quê? Eu não preciso escutar a pregação de ninguém, não, eu já sei tudo que ele vai falar. Tem pregadores que fazem isso, só vão no grupo de oração o dia que ele vai pregar, nos outros dias ele não vai. Não é verdade? Tem pregadores que foram se tornando tão autossuficientes que eles já não são mais capazes de se sentar e ouvir o seu irmão pregar, porque ele acha que já sabe tudo, porque ele acha que já é santo, porque ele já acha que já é totalmente convertido. Sabe, irmãos, nós podemos pregar 1000 vezes na vida, mas se 1000 vezes nós tivermos a oportunidade de sentar e ouvir a pregação do nosso irmão, vamos sentar e vamos ouvir o nosso irmão pregar. Sabe por qual motivo? Não por aquele irmão ou por aquela irmã que está pregando, por um motivo que a própria palavra de Deus, no livro, na carta aos Hebreus, nos ensina. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então, espera aí. Se a palavra de Deus é viva, e se a palavra de Deus é eficaz, eu creio nisso, vocês também creem nisso, cada vez que nós a ouvimos, nós vamos assimilar uma coisa nova. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, ela vai entrar no nosso coração de um modo novo. Não é verdade, irmãos? Então, por isso é muito importante. Sejam aquelas pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor, sejam aquelas pessoas que já se encontraram e já entraram no processo de conversão, a figura do pregador sentinela é essa. Daquele homem, daquela mulher, que vai a cada dia mais contribuindo através das suas pregações para que os irmãos, cada dia que passa, resolvam mudar de vida. O Papa Francisco, numa homilia que ele fez no dia 25 de abril de 2013, lá na Casa Santa Marta, onde ele celebra todos os dias, o Papa Francisco disse assim, se você quiser depois até ler essa homilia toda, é do dia 25 de abril de 2013. Assim nos disse o Papa. A Igreja vai avante com essa pregação a todos, em todo o mundo, mas não avança sozinha, mas com Jesus. O Senhor trabalha com todos os que pregam o Evangelho. Esta é a magnanimidade que os cristãos têm que ter. Vejam, irmãos, a nossa importância, a nossa magnanimidade está em pregar o Evangelho, em pregar a boa nova da salvação. E quando nós nos colocamos como sentinelas, como aqueles que buscam intimidade com Deus, como aqueles que vigiam e como aqueles que vão anunciar a palavra de Deus, nós somos essa igreja que anuncia o Evangelho. Nós somos essa igreja que leva o nome de Jesus e que continua levando o nome de Jesus a todas as pessoas. A grandeza da graça de nós pregarmos, ela está em quê? Ela está em resgatar para o Senhor aqueles que estão perdidos. Sejam aqueles que estão perdidos da presença de Deus na vida delas, sejam aqueles que estão perdendo a sua identidade, pregar para resgatar, essa é a nossa missão. Talvez nós tenhamos até que pregar para alguns pregadores que foram perdendo a sua identidade de pregador. Foi assumindo outras identidades.
E nós estamos sendo chamados nesse ano, meus amados irmãos da Diocese de Lusiânia, a resgatar na nossa vida a pregação original dos grupos de oração. Muitos grupos de oração que a gente vai hoje em dia, nós vemos pregação completamente desconectada com aquilo que deve ser uma pregação de grupo de oração. E, repito, quais as características de uma pregação de grupo de oração? A primeira característica, a principal, ela é centrada na pessoa de Jesus. Ela é querigmática. Por isso que a gente diz que ela é querigmática, porque ela é centrada na pessoa de Jesus. O centro da pregação é Jesus Cristo. É breve, é uma pregação breve. Nós sabemos que, por orientação, as nossas pregações elas são de 15 a 20 minutos no grupo de oração. Nós sabemos que no grupo de oração nós não pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos as nossas palavras, nós pregamos a palavra de Deus. Então, outra característica que a gente não pode nunca esquecer, nós pregamos a palavra de Deus. Nós não pregamos qualquer palavra, nós pregamos a palavra de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, essa palavra, embora ela seja composta de muitos livros, ela é um único livro. A palavra de Deus, a Bíblia. E esse único livro, ele fala de uma pessoa só. Tem uma pessoa que é o centro desse livro aqui, Jesus Cristo. Toda essa palavra, tudo que está escrito aqui, se cumpre em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós pregamos, a grandeza de a gente pregar para resgatar, sejam as pessoas que estão afastadas de Deus, ou seja, aqueles entre nós que se afastou da sua identidade, nesse contexto, nós temos que pregar para que, para os que nos ouvirem, encontrem-se com Jesus. E para os que já ouviram e já estão na caminhada e que talvez estão se desvinculando, estão vivendo outras identidades que não é a identidade própria do nosso movimento, que eles sejam convidados a retornar ao seu carisma original. Meus amados irmãos, hoje nós temos visto nos nossos grupos de oração coisas que não fazem parte de um grupo de oração. Momentos, projetos, campanhas, coisas que não são próprias de grupo de oração. Espiritualidades que não são próprias do grupo de oração, da reunião de oração. O Dom Alberto Taveira, no ENF de uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, se eu não me falha a memória, ele disse que nós temos que evitar os penduricalhos. Nossos grupos de oração estão tendo um monte de penduricalho, e aqui eu adapto isso para falar para as pregações. Nossas pregações estão com muitos penduricalhos, nós não estamos focando no essencial. E o que é essencial no grupo de oração? Louvor, ciclo carismático, pregação da palavra, batismo no Espírito, isso é essencial no grupo de oração. Agora, o que é essencial na pregação? Jesus Cristo. Jesus Cristo é essencial. O que é essencial na pregação? Pregar a palavra de Deus. O que é essencial na pregação? Que a pregação seja querigmática. Então, amados irmãos, Dom Alberto nos alertava que nós precisamos focar no essencial em detrimento, no lugar daquilo que é acessório. O documento de Aparecida, no número 311, ele nos convida todos os movimentos, todas as pastorais da igreja, e também está convidando a nós, Renovação Carismática, documento de Aparecida, número 311, a nós voltarmos às nossas raízes fundantes. O que é raiz fundante da Renovação Carismática? Batismo no Espírito, com todas as suas consequências, para que todos possamos retornar ao primeiro amor. Eu não sei se você teve a oportunidade já de assistir a algum vídeo muito antigo de pregação de grupo de oração dos anos 70, dos anos 80.
Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Amados, as pregações desses anos anteriores, né, de 70, de 80, dos anos 90, de quando a RCC começou aqui no Brasil, elas eram pregações assim. Os pregadores, eles pregavam Jesus Cristo, pregavam a palavra. E a pregação deles era acompanhada de testemunho, era acompanhada de manifestação do poder de Deus na vida deles e também na vida das pessoas. Só que o tempo foi passando, as nossas pregações começaram a virar um tanto de outras coisas. E aí, o documento de Aparecida, veja, os bispos do Brasil, da América Latina, do Caribe, estão nos convidando a gente voltar a ser aquilo que nós fomos. Se você pegar, por exemplo, para assistir uma pregação da tia Laura, vocês já devem ter ouvido falar na tia Laura, no estado de São Paulo, uma mulher que as pessoas eram curadas quando ela rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ou então, quando você ouve as pregações do Monsenhor Jonas Abib, é mais fácil ainda de você encontrar pregações antigas do Monsenhor Jonas Abib. Aliás, o Monsenhor Jonas Abib é esse homem que passaram-se 50 anos e ele continua pregando conforme é a raiz dos grupos de oração. Pregação centrada em Jesus Cristo, pela manifestação, pelo poder do Espírito Santo na palavra. Ouçam pregações do Monsenhor Jonas e vocês vão ver o que é a pregação daquele tempo que nós precisamos resgatar. Uma pregação cheia de ardor. O que é o ardor? O nosso coração ardendo de amor por Jesus, ardendo de amor por anunciar a sua palavra. Então, o documento de Aparecida nos convida a que nós voltemos às nossas raízes fundantes. Pregar para que os pregadores voltem a focar naquilo que é essencial. Repito, desculpe estar sendo tão repetitivo, mas o que é essencial para nós na pregação? Pregar Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus. E desvinculando da nossa pregação tudo que é desnecessário, tudo que é acessório. Por exemplo, pregar deixando de lado o que é acessório é, por exemplo, não buscar vanglórias pessoais. Não buscar elogios, não buscar que as pessoas aplaudam a gente, não buscar que as pessoas venham a nós no final da pregação dizer que nós somos os melhores pregadores do mundo. Não, irmãos. Pregar de modo que Jesus Cristo seja exaltado. Abrir mão de nós mesmos. Eu ouvi um grande pregador dizer uma vez que o melhor pregador não é aquele que, quando ele acaba de pregar, as pessoas vão atrás dele. Esse não é o melhor pregador. O melhor pregador é aquele que, quando acaba de pregar, as pessoas vão atrás de Jesus. Amém. Então, quando nós pregamos desse jeito que nós precisamos resgatar dentro de nós, não buscar vanglórias pessoais, descaracterizar-nos como pregador da palavra. Pregar, irmãos, para que nós sejamos rosto e memória de Pentecostes, como o Papa João Paulo II, em 98, nos advertiu. Vivendo diariamente a amizade com a pessoa do Espírito Santo. Como diz a palavra de Ezequiel, a figura do sentinela, aquele que vive no alto porque vive a intimidade com Deus. Aquele que vive em profunda intimidade com Jesus, esse é o pregador que o Senhor deseja. Visando pregar, irmãos, para resgatar os que estão longe de Deus, a pregação, ela precisa ser carregada de amor e de misericórdia. Pois o Senhor quer todo mundo sem distinção. Sabe, irmãos, eu tenho um testemunho para contar para vocês do quanto que a nossa pregação ela foi se esvaziando, ela foi se desvinculando daquilo que era original, daquilo que Deus queria. Certo dia eu fui convidado para pregar no encontro, foi no ano passado, no mês de novembro. Eu fui convidado para pregar no encontro, que tem muito aqui na minha região,
encontros assim de conversão, que leva as pessoas para uma casa de retiros e procura convidar para esses encontros pessoas que nunca foram à igreja, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão no alcoolismo, pessoas que estão, né, na vida completamente afastada de Deus. Esses encontros tem muito aqui na minha região. E aí eu fui convidado para fazer uma pregação sobre o Espírito Santo. E eu tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo nesse encontro. E antes de mim, teve uma pregação sobre o pecado. E tinha um irmão, né, pregando sobre o pecado antes de eu chegar. E como eu cheguei muito cedo, tive a oportunidade de pegar lá um trecho da pregação daquele irmão. Aliás, eu consegui pegar a pregação quase toda. Gente, imaginem vocês uma pregação que bateu nas pessoas, que xingava aqueles participantes daquele encontro e falava: vocês são os sujos, vocês são os imundos, porque vocês são errados, porque vocês são sujos, sabe? Sabe aquele tipo de pregação que só apontava o dedo, só machucava as pessoas? Imagina uma pregação assim? E eu passei a pregação quase toda rezando, pedindo ao Senhor assim: Senhor, por favor, toca no coração desse irmão, para que pelo menos no final dessa pregação ele diga para as pessoas que mesmo que elas sejam pecadoras, Jesus ama elas. Mesmo que elas sejam tudo isso que ele está falando, que Jesus é misericórdia, que Jesus é perdão, que Jesus quer todos para ele. E para minha surpresa, irmãos, aquele irmão terminou de pregar, chamou as pessoas de todos os nomes, concluiu a pregação e foi embora. E em nenhum momento ele disse para aquelas pessoas que se elas tudo bem que elas fossem pecadoras, mas que Jesus perdoa, mas que Jesus é amor, mas que Jesus é misericórdia. Sabe, a igreja tem uma preocupação muito grande, e o próprio Papa Francisco, né, visando atrair cada vez mais as pessoas para o Senhor, essas pessoas que estão afastadas, essas pessoas que estão longe de Deus. Quando o Papa Francisco escreveu a Evangelii Gaudium, né, que é esse documento que o Papa escreveu sobre a pregação da palavra, a alegria de anunciar o Evangelho, o Papa Francisco exortou no número 113, dizendo assim: eu gostaria de dizer àqueles que se sentem longe de Deus e da igreja, aos que têm medo ou aos indiferentes, o Senhor também te chamas para seres parte do seu povo, e o faz com grande respeito e amor. Irmãos, quando eu partilho com vocês esse meu testemunho, eu não estou dizendo que a gente não tem que denunciar o pecado. Sim, a gente tem que pregar contra o pecado. Só que, por um outro lado, nós também temos que apresentar para os irmãos a misericórdia e o amor de Deus. Isso é ser sentinela na casa de Israel. Isso é descer desse lugar mais alto e ter a oportunidade de falar para as pessoas aquilo que vem do coração de Deus. O que vem do coração de Deus? Sim, você pecou, mas arrepende-te e volta. Vocês conhecem bem a passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não conhecem? O que nos traz Atos, capítulo 2? Traz a passagem de Pentecostes, não é isso? Narra lá aquele dia em que o Espírito Santo veio para todos, que o Espírito Santo veio para ficar para sempre. Tudo bem. Atos 2:1 vai dizer, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, toda aquela passagem. Quando chega no versículo 14, vai falar de Pedro, que acaba de receber o Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro vai para o lado de fora do cenáculo. A cidade de Jerusalém está cheia de gente. E Pedro vai fazer o quê? Vai pregar, não é isso? Pedro vai pregar. E se vocês lerem a pregação de Pedro, que está toda completa, narrada aí no capítulo 2, se vocês lerem toda a pregação de Pedro, o que é a pregação de Pedro? De quem que Pedro fala? De Jesus.
Toda a pregação de Pedro é sobre Jesus. E aí, ao final, as pessoas ficaram tão constrangidas, as pessoas ficaram com o coração tão mexido com aquela pregação de Pedro, que as pessoas perguntaram assim: e agora? E agora? O que nós temos que fazer? Veja, meus irmãos, aquelas pessoas que eram pecadoras, aquelas pessoas que ainda não tinham conhecido o Senhor, aquelas pessoas que eram longe do Senhor verdadeiro, do Deus verdadeiro, quando elas ouviram falar de Jesus, de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus fez, do amor dele pela humanidade, as pessoas se converteram, as pessoas mudaram de vida. Elas tiveram seu coração compungido. Veja, amados irmãos, nós ficamos com essa incumbência de também pregar, como disse o Papa Francisco na Evangelii Gaudium 113, o Senhor chama para ser parte do povo e o faz com grande respeito e amor. Gente, se o Papa está falando que o Senhor chama a todos, sem distinção, e o Senhor faz isso com grande respeito e amor, quem somos nós, pregadores, para não fazer do mesmo jeito? Denunciar, sim, o pecado, mas com respeito e com amor. Mostrando para as pessoas que Jesus é amor e misericórdia. Também o Papa Francisco, em 2013, em dezembro de 2013, ele nos exorta a pregar, pois ainda temos muitos cristãos necessitados de um resgate, dizendo assim, olha o que o Papa disse no dia 13 de dezembro de 2013. Ele disse assim: esses cristãos que são fechados, são enjaulados, esses cristãos tristes, não são livres. Por quê? Porque têm medo da liberdade do Espírito Santo que vem transmitida na pregação. Gente, o que uma pregação mais faz na vida das pessoas? Quando o pregador prega a palavra de Deus, ungido pelo Espírito Santo, aquela pregação gera libertação na vida das pessoas. Aquela pregação, ela gera liberdade nas pessoas, porque as pessoas vão conhecer aquele que dá a liberdade. Quem é que dá a liberdade? Jesus Cristo. Todos os outros vão dar prisões. Todas as outras opções do mundo só vão aprisionar as pessoas. O único que vai dar liberdade é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, preguemos a palavra. Resgatar, né, ser esse sentinela na casa de Israel, ser esse sentinela que o Senhor está chamando para descer e anunciar o que Ele quer, é voltar às origens, é focar naquilo que é essencial em detrimento daquilo que é penduricalho, como nos disse Dom Alberto. É refletir sobre o nosso próprio chamado, sobre o chamado que Deus fez para nós, movimento eclesial. Na festa do Jubileu de Ouro em Roma, o Papa Francisco disse assim para todos nós: sacudir a poeira e nos projetarmos com mais força, indo em frente, rumo aos próximos 50 anos. E aí nós só conseguiremos dar esses passos se nós retomarmos aquilo que é essencial. Já quase concluindo, irmãos, aquilo que eu preparei para trazer para vocês, eu queria que vocês pegassem Mateus 20, 28, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28 diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a vida para que muitos sejam resgatados. Queridos irmãos, sabem o que nós somos enquanto pregadores que entenderam o seu chamado, enquanto pregadores que perceberam o que é a vontade de Deus para a nossa vida? Sabe que comparação que eu queria fazer aqui com vocês para a gente concluir? Nós somos como se fôssemos garçons. O que nós fazemos quando nós pregamos no grupo de oração? Uma comparação assim meio boba, mas que ajuda a gente a pensar. O
que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento. Tanto é alimento que quando a gente vai à missa, nós nos alimentamos de duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A palavra de Deus é alimento para todos nós. E quando no grupo de oração nós pregamos, o que nós estamos fazendo? A mesma coisa que um garçom faz numa festa. Ele pega a sua bandeja e ele sai servindo. Aquele alimento não é aquilo que o pregador é. É o alimento que ele está servindo. É aquilo que ele está oferecendo para os outros. Quando nós pregamos no grupo de oração, é como se nós estivéssemos oferecendo esse alimento, e o alimento que nós oferecemos para o povo é a palavra de Deus. O único alimento que sacia a fome do povo. Então, se você quer ser um sentinela na casa de Israel, se você quer ser o pregador que Deus sonhou para você ser, seja como se fosse esse garçom que vai servir o melhor alimento, o principal alimento, e o melhor alimento, o principal alimento é a palavra de Deus. E o pregador, ele serve esse alimento para o povo que está no grupo de oração, porque antes disso, ele teve a força do Espírito para colocá-lo de pé. Quem coloca o pregador de pé para pregar é o Espírito Santo. E a palavra que ele serve como alimento, a palavra de Deus. Aqui estão os dois pilares do ministério de pregação. Os dois pilares que sustentam o ministério de pregação. A palavra e o Espírito. Nós, pregadores, somos sustentados por esses dois pilares. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Somente esses. Todas as outras coisas que nós pudermos usar, elas são acessórias. Os principais pilares são a palavra de Deus e o Espírito Santo. E aí, meus amados irmãos, eu concluo trazendo para vocês uma visualização que eu tive um tempo agora atrás, preparando essa proposta de estudo, né, quando Deus colocou no meu coração para propor que nós, pregadores, estudássemos na palavra de Deus sobre a figura do sentinela. O Senhor me deu uma visualização que talvez vocês tenham visto já em algum filme, uma visualização de um campo de guerra. Em filmes a gente já deve ter visto isso, né? Aquele vale, um monte de pessoas guerreando, e alguns caídos no chão, alguns sem um braço, alguns sem a cabeça, alguns sem uma perna, alguns ainda vivos gritando, outros já mortos, muito sangue derramado pelo chão. Vocês conseguem imaginar uma cena assim? Conseguem? Essa foi a visualização que eu tive. E aí, um dos soldados que estava lutando, ele disse assim para os seus colegas soldados: eu estou escutando uma pessoa pedir socorro. Eu ouço alguém gritando por socorro. E eu vou lá resgatar aquela pessoa. E aí os amigos dele, os outros soldados, disseram assim: você tá louco, não faça isso. Se você for, você vai morrer. Está caindo bomba. Estão dando tiro. O campo está minado, tem bombas no chão que podem explodir quando você pisar. Não faça isso. E aquele soldado disse: não. Alguém está precisando que eu vá resgatá-lo. Alguém está gritando por socorro. Alguém está pedindo a minha ajuda. E eu vou arriscar a minha própria vida para ir até aquela pessoa. E aquele soldado foi, pegou um escudo, pegou uma lança, pegou uma espada e foi. Foi até a pessoa que precisava da ajuda e, usando da espada, pegou aquela pessoa no braço e conseguiu resgatá-la. Eu acho que não precisa de explicar, porque eu acho que todos vocês já entenderam o que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor está falando que nós, pregadores, somos esse soldado que teve essa coragem. Nós entramos nesse campo de batalha que é o mundo, que está em guerra,
que está sendo destruído pelo pecado, que está sendo destruído pelas maldições, que está sendo destruído pelo afastamento de Deus. E nós, pregadores, vamos pegar a espada, a nossa espada, e nós vamos entrar lá para resgatar. Mesmo se para isso nós vamos arriscar a nossa vida. Mesmo se para isso nós tivermos que perder a nossa vida. Jesus já ensinou para nós que quem perder a sua vida vai ganhá-la. E talvez perder a nossa vida hoje não seja deixar que ninguém corte o nosso pescoço. Talvez perder a nossa vida hoje não é que alguém vai nos colocar na forca, na guilhotina, que alguém vai nos matar. Talvez perder a nossa vida vai ser dedicar tempo, vai ser abrir mão da nossa vida, vai ser abrir mão do nosso tempo para estudar a palavra, vai ser abrir mão dos nossos desejos, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. E nós vamos para esse campo que é o mundo, porque tem muita gente precisando ser resgatada. Tem gente da sua família, tem parente seu, parente meu, tem amigos nossos precisando ser resgatados. Tem pessoas na sua cidade precisando ser resgatadas. Precisamos ter essa coragem que esse soldado teve. Mesmo arriscando a sua própria vida, ele foi um sentinela. Ele teve uma visão ampliada, porque ele era um homem íntimo de Deus. Ele teve uma visão ampliada porque ele estava no lugar mais alto. E o lugar mais alto, que é a intimidade, que é a presença de Deus, deu a ele uma visão espiritual das coisas. E é essa visão espiritual que Deus quer dar a todo sentinela. E você é esse sentinela. Você é esse homem, essa mulher, sentinela na casa de Israel, que vai entrar nesse campo para resgatar os que estão afastados e resgatar os que se desviaram do carisma original, do nosso carisma fundante, para que retorne. E eu queria convidar vocês agora a nós orarmos. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha ser a nossa força. Sim, Senhor, nós pedimos o teu Espírito, que o teu Espírito, Senhor, venha ser a nossa força. A força que nós não temos, dentro das nossas condições humanas, dentro das nossas fraquezas, dentro dos nossos medos, nós queremos depositar agora, Senhor, todo o nosso ser em suas mãos e pedir, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo será a minha força. O teu Espírito Santo iluminará a minha caminhada. O teu Espírito Santo vai ser essa espada que vai comigo. A tua palavra, Senhor, é essa espada mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que entra até a divisão da alma e do corpo, porque ela pode, Senhor, penetrar mais profundamente na vida das pessoas. Nós te pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nos dá essa força. Clama, meu irmão, agora. Peça ao Senhor, Senhor, eu te peço, vem Espírito Santo. Manda sobre mim, Jesus, tu que és o batizador, tu que és aquele que batiza no Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Encha-nos da tua presença. Encha-nos do teu poder. Sozinhos nós somos fracos, mas contigo nós somos fortes, Espírito Santo. Batiza-nos, dá uma nova efusão para nós, para que nós sejamos esses pregadores, sentinelas na casa de Israel. Aqueles que têm uma visão ampliada, porque estão em intimidade contigo. Aqueles que têm uma visão ampliada, porque buscam, Senhor, cada vez mais olhar com uma visão ampliada, com uma visão mais longa, dada a nós por causa da intimidade contigo na oração, para que nós consigamos resgatar a muitos para ti, Senhor. Bendito seja o seu nome. Santo, poderoso e glorioso é o seu nome, Senhor. Santa é a tua palavra. Santo é o teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por falares ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que o Senhor seja exaltado e que nós sejamos humilhados. Tudo isso, Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Abre o microfone aí, turma. Quem quiser partilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta ainda.
aproveitar a oportunidade. Eu quero saudar agora aqui, que no início eu não tinha visto, o nosso irmão Douglas, nosso coordenador diocesano, está aqui bem bonitão ali no Maranhão, de férias. A Priscila, nossa irmã coordenadora estadual do Ministério de Formação, seja bem-vinda também. Muito bom, Leandro. Seja bem-vindo de volta à nossa diocese. É uma alegria enorme ter você aqui de novo. Lembra quando você esteve aqui para nos apresentar, né, a formação de carisma? Oi, Priscila, minha irmã. Um prazer revê-la. Deus abençoe. Amém. Muito Também bom quero estar com cumprimentar- vocês. Também quero cumprimentar o coordenador diocesano, Douglas. Pai de Jesus, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, a sua missão de coordenar essa diocese. O Leandro esse mês é goiano. Eu queria, nesse momento também, saudar todos vocês, né, que estão aqui até agora, agradecer a presença do Leandro, né, por ele estar conosco hoje de forma muito especial, agradecer aos irmãos do Conselho Diocesano, vi alguns irmãos do Conselho Diocesano que estão aqui, sejam coordenadores paroquiais, alguns coordenadores diocesanos de outros ministérios também aqui presentes. Muito obrigado pela presença, participação. Amanhã, dia 14, a gente vai estar reunido com Vinícius, né? O estado de Goiás vai estar reunido com Vinícius, nós, diocesanos, a partir das 20h30. Momento também de comunhão com toda a RCC Brasil, o estado de Goiás está junto, está presente, está partilhando e participando algumas coisas para a nossa coordenação nacional. Já peço também as orações de todos vocês. E esse momento que nós tivemos hoje de formação, de estar juntos, de nos mergulharmos um pouco na figura do sentinela, é algo que vai mirar agora, nesse momento, a nossa missão ao longo desse tempo. Nós precisamos ter um cuidado muito especial. Achei muito interessante todas as palavras daquilo que o Leandro nos trouxe, sobre a pregação no grupo de oração, a pregação que precisa entrar, precisa transformar, precisa fazer com que as pessoas tenham essa experiência transformadora. É isso que o grupo de oração faz. Então, que nós que estamos aqui sejamos os primeiros a ter isso e levar isso a todos mais, né? Quero agradecer ao Lucas também, que a transmissão, além de estar sendo feita por esse canal, está sendo feita pelos canais oficiais da Diocese. Então, tem vários irmãos acompanhando pelo YouTube da Diocese e, com certeza, em outro momento poderão fazer. Mais uma vez, agradeço ao Leandro, que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a sua missão e todos vocês, que Deus abençoe. Um grande abraço, viu? Amém, irmão. E só antes de finalizar também, a Priscila tem um recado para a gente também, muito importante. Cadê a tia Pris? Sumiu? Tá ali. Apareci de volta. Vai, tia. Obrigada, Douglas, por este momento, viu? Obrigada, Jocilei. É muito bom estar em formação, né? Eu acredito que essa figura do sentinela é um chamado para cada um de nós que está aqui nessa formação. Creio que se você ouviu esse chamado do Senhor, você é convidado a ser sentinela no seu grupo de oração, né? A ser esse sentinela que resgata, que traz de volta o essencial para os nossos grupos de oração. E por isso eu queria convidar vocês, sentinelas, para estar conosco no nosso congresso online do Ministério de Formação, que vai acontecer no próximo final de semana. Estamos aí na reta final das inscrições. Se você ainda não fez sua inscrição, procura o Jocilei, ele tem o link, ele tem todos as informações necessárias. Vem conosco para estar conosco neste congresso. Vai ser uma grande bênção.
É isso. Estão todos convidados, sentinelas da Diocese de Lusiânia. Amém. Eu já fiz a minha inscrição. Quem fez a inscrição já, aí levanta a mão, só para a gente ver. Olha lá, ó, tia Pri, a telinha cheia, ó. Os pregadores estão espertos. Tá? Glória a Deus. Irmãos, então, mais alguém quer partilhar alguma coisa? Tá tudo certo? Ó, amanhã, Douglas, amanhã vai sair uma lista por diocese, quantos inscritos. E eu creio que no estado de Goiás a nossa diocese vai estar lá em cima. Amém, pessoal. Eu quero agradecer infinitamente cada um por estarem aqui. Leandro, novamente, obrigado pela essa formação maravilhosa que abre para nós um leque gigantesco, né, da figura que nós temos que assumir, né? Já podemos colocar o nosso nome como um posto, né, no posto de sentinela. Ô, Josilei, irmão, eu acho muito importante também a gente falar que hoje foi só o primeiro dia, né? Essa continuação é muito importante, porque hoje nós só introduzimos o assunto. Hoje foi feita uma introdução apenas. Os próximos dias são muito importantes porque eles vão aos pormenores, né, aos detalhes dessa passagem. Vai ter uma segmentação bíblica dessa passagem, para a gente mergulhar mais e mais e mais nessa figura. Então é muito importante também a participação de vocês nos próximos encontros. Perfeito, muito bem lembrado. Inclusive no link, né, lá no grupo, já tem lá as datas, para que a gente possa se organizar direitinho e não perder nenhum dia, já programado lá as datas, os horários, né? Então, que a gente realmente, como o Leandro falou, estejamos presentes nesse próximo, cada encontro, né, futuramente aí nesse mergulho dessa palavra, que é maravilhosa. Eu quero também agradecer o pessoal lá do YouTube, que estão também nos acompanhando. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, dessa diocese linda. E por aqui finalizamos esse primeiro dia desse estudo, né, dessa proposta de estudo, com muita alegria. Conseguimos um dia iniciar e agora, na sequência, nós temos muita coisa ainda para ver e aprender. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Peço que em suas orações coloque sempre o ministério de pregação e toda a renovação carismática nas suas intenções, na sua oração pessoal. Que Deus nos abençoe. Abre agora o seu microfone para a gente fazer um grande momento de louvor a Deus por essa noite, por tudo que nós aqui vivemos. Vamos louvar ao Senhor por esse ministério de pregação maravilhoso. Solta a sua voz, pregador do ministério de pregação da Diocese. Obrigado, Senhor, por tudo que foi dito ao longo essa noite. Obrigado, Senhor, por o nosso plano diário. Nós Obrigado por você nós queremos resgatar, nós queremos propagar nós queremos assumir o posto para anunciar, para denunciar e anunciar o teu nome, o teu poderoso nome. Bem, certeza. Adorado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado por este Obrigado por esse e hoje, obrigado. Louvado seja o nosso Senhor. Mãe Maria Santíssima. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, povo abençoado. Boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima segunda. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Isso foi só o primeiro dia. Nós teremos as sequências. Você que
talvez gostou e que não está participando hoje,